Você já se perguntou, será que só eu estou vendo os problemas do condomínio? Por que os outros condôminos, né, não se preocupam tanto quanto eu? Será que eles não veem que se nós não fizermos alguma coisa agora, o custo, o prejuízo vai ser muito maior depois? Na live de hoje, eu vou tratar deste assunto específico, tá certo? Onde, na maioria das vezes, condôminos acabam ficando desmotivados em resolver os problemas do condomínio porque se sentem totalmente sozinhos. Bom, meu nome é David Lima Ribeiro, eu sou síndico profissional desde 2015 e também ensino condôminos a se tornarem síndicos profissionais, utilizando um método que eu desenvolvi e que tem dado certo na gestão de condomínios por onde tenho passado. Olha, falando em ensinar, né? Nós teremos no dia 27, 28, 29 e 30 de abril um treinamento gratuito online, um treinamento especial, onde eu vou estar ensinando condôminos a se tornarem síndicos profissionais. É isso mesmo. E além de se tornarem síndicos profissionais, é claro, resolverem os problemas do seu condomínio. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos países que tem um número enorme, né, um histórico enorme de condomínios, né, de prédios que desabaram. É isso mesmo, prédios que desabaram. E, normalmente, esses prédios, quando desabam, eles acabam machucando pessoas, eles pioram, acabam tirando vidas, acabando com sonhos de gente que durante tanto tempo economizou para ter ali um sonho realizado, ter a sua unidade. E muitas vezes tudo isso poderia ser evitado, vamos chamar assim, né? Tudo isso poderia ter sido evitado se os condôminos não tivessem ficado desmotivados em resolver o problema. Eu não sei se você lembra de alguma história dessas, mas eu tenho duas que eu posso contar para você. A primeira delas aconteceu, por exemplo, uma do Palace 2, eu não sei se você ouviu falar. Saiu bastante nas mídias. No ano de fevereiro de 98, lá no Rio de Janeiro, esse edifício, né, ele acabou desabando, levando 8 pessoas, tirando a vida de 8 pessoas, deixando 44 famílias desabrigadas, né? Era um condomínio de residências, né, residencial, e essas pessoas ficaram sem ter onde morar. Pior, era um prédio novo, ele era um prédio que tinha sido entregue fazia 2 anos e pouco, mas ele sempre apresentou problemas. Sempre apresentou problemas. Porém, os condôminos não agiram de forma organizada, porque essa história de mortes e essa história de perdas poderia ter sido diferente se eles tivessem agido de forma organizada para combater aquela situação no condomínio onde viviam. Acabaram perdendo seu bem, né? Porque você pode ter certeza de uma coisa: as seguradoras, elas estão muito bem preparadas para não pagar o prêmio do seguro, tá certo? Elas estão muito bem preparadas para não pagar o prêmio do seguro. Porque quando o problema é gerado, né, não é por acaso, não foi aí pela sorte ou má sorte, mas foi aí por falhas, por erros, eles têm peritos preparados para isso, né? Então, veja a situação. Perderam o seu bem, tiveram prejuízo, tiveram uma situação assim, sem ter ali o que fazer naquele momento, de onde morar, tiveram que sair pedindo ajuda para um, ajuda para outro. E pior,
alguns se machucaram e outros 8 morreram. Tem uma segunda história que ocorreu no edifício Liberdade. E você vai falar assim, poxa, David, você só pegou casos do Rio de Janeiro? Olha, tem casos no Distrito Federal, tem casos de São Paulo, tem casos no Brasil inteiro. Fortaleza, né? Há um tempo atrás a gente viu desabamento de prédio, prédio que desaba quando está em construção, prédio que desaba depois de muitos anos. Eu falei do Palace 2, era um prédio muito novo, né? Não deveria ter por que desabar, mas dentro de suas colunas foi achado papelão, pedaço de madeira, em vez de concreto, desabou, né? As colunas 1 e 2 do edifício não aguentaram. Já no caso do edifício Liberdade, também no Rio de Janeiro, no mês de janeiro de 2012, veja, anos depois, né? Anos depois, esse edifício levou a vida de 23 pessoas. 23 pessoas. Quando ele caiu, esse edifício que tinha 20 andares, ele caiu nos andares de cima primeiro, então eles caíram por cima de prédios menores. E um prédio de 10 andares também desabou, desmoronou, e um prédio, um imóvel de 4, 5 andares também desabou. Veja a complicação. Pessoas que não tinham nada a ver com aquele prédio acabaram sofrendo. E as pessoas que moravam naquele, que tinham, né, unidades naquele prédio, né, naquele edifício Liberdade, um edifício no centro do Rio de Janeiro, ali da cidade do Rio, aquelas pessoas acabaram perdendo o seu investimento, aqueles que tinham adquirido suas unidades, né? Outros ali perderam seus bens, perderam seus móveis, outros perderam pessoas. Naquele dia, 23 pessoas morreram. Para você entender, esse prédio era antigo, um prédio de 1938, tá bom? Um prédio bem construído na época. Só que ele passou por algumas mudanças, né? Ele teve em 1975 a 78 a construção do metrô, e tudo isso foi colocado em jogo. Será que essas coisas não influenciaram na queda do edifício? Sabe? A grande verdade é que esse prédio, ele passou de pai para filho, e o filho tornou-se síndico deste edifício. E ele era rígido, ele era firme, ele tinha pulso firme. Ele conhecia muito bem o edifício, só que em uma obra ocorrida no 9º andar, as pessoas começaram a perceber que o prédio estava rachando. E exatamente ali no 9º andar, onde começou essa grande rachadura, era o andar que pertencia ao síndico. Ok? Pertencia ao síndico. Ele havia alugado. E a empresa que tinha alugado contratou pessoas para fazer o serviço e não deram as devidas orientações. Sabe? Durante muitos anos, houveram debates assim acalorados, debates tremendos. Por exemplo, o Clube de Engenharia, no ano de 2017, novembro de 2017, olha quantos anos depois, de 2012 para 2017, eles estavam ainda debatendo o assunto. Alguns dizendo que as pessoas que fizeram a obra eram responsáveis, a obra do 9º andar eram responsáveis porque tiraram dela uma viga ou vigas que eram fundamentais para manter a estrutura dos andares de cima. Outros, porém, disseram que não, foi o acaso, poderia ter desmoronado a qualquer momento. Então, assim, por muito tempo tiveram muitas e muitas discussões. A sala de discussão lá no Clube de Engenharia estava lotada aquele dia. Muitos alunos, muitos profissionais discutindo o tema. Dia 6 de abril de 2018, saiu no O Globo, os réus foram absolvidos por falta de provas. Sabe por quê? Porque os escombros foram retirados pela prefeitura, que queria limpar a área como era a área central, precisava resolver problema de gás que estava desligado, precisava liberar trânsito, tinha perigo para o metrô, eles queriam resolver rápido, tirar os escombros rápidos, antes de toda a perícia necessária.
e muito se perdeu de informação. E a defesa dos réus utilizou isso e eles saíram absolvidos. Perceba que nenhum esforço após o problema, nenhum esforço após o acidente, após o desabamento, foi suficiente para salvar as vidas. Nenhum esforço após o desmoronamento foi suficiente para, seja pelos condôminos que se uniram dos 3 edifícios, não de um só, dos 3. Os condôminos se uniram, fizeram uma associação para lutar pelos seus direitos. Mas nenhum esforço, horas e horas de reuniões, dias e dias de reuniões, anos de reuniões, participação, gasto com advogado, gasto com taxas, com despesas, com acompanhamento do processo, nada resolveu o problema de trazer aquelas vidas de volta. E você poderia me dizer, mas David, o que é que esses condôminos poderiam ter feito? O síndico era dono da unidade que ele alugou, do andar que ele alugou, onde teve ali a obra. Era ele que deveria fiscalizar, era ele que deveria ter feito alguma coisa. Realmente a Veja publicou isso, né? No mês de maio ele poderia ter evitado o acidente. Mas como ele era envolvido, e você me pergunta o que os condôminos poderiam ter feito, eu falo para você, não desliga, continue comigo até o final e você vai ver o que é possível os condôminos fazerem, mesmo quando o síndico foi omisso, negligente ou conivente com o problema. Então não perca, fique comigo até o final. Boa noite aí para a Eliana, que está conosco. Valeu, Eliana, por estar nos assistindo. Tem outros assistindo, obrigado. E vocês querendo mandar suas mensagens, vão enviando e, de repente, até o final eu prometo voltar e responder, tá bom? Ou a equipe entra e responde. Gente, vamos lá. É muito importante a gente separar as coisas. Primeiro, vamos começar entendendo o que é realmente o problema. Tá certo? O que é o problema que precisa ter solução no condomínio e, para isso, precisa ter apoio dos condôminos. Tá bom? Qual é esse problema? Porque existem outros casos que não são problemas. E eu vou falar dos dois aqui. A solução eu vou dar para aquilo que é problema. Mas eu quero mencionar também o que não é problema, para que você, condômino, esteja bastante atento se alguém pedir seu apoio ou se você perceber alguma coisa meio estranha, antes de se envolver, avalie todo esse cenário. Então, vamos lá. Problema que precisa de apoio são problemas existentes no condomínio que estão sem ser solucionados por aqueles que o administram já há algum tempo. Problemas esses que desvalorizam o condomínio, tá certo? Problemas esses que fazem aumentar a taxa condominial, problemas esses que fazem gerar rateio, fazem gerar problemas futuros que vão tirar a sua paz, o seu descanso, o seu sono e até mesmo fazer com que o prédio seja interditado ou perdido. Então, em situações como essa, em que existe risco em qualquer uma destas áreas, é necessário tomar uma ação para resolver. Não é para deixar para depois. Tá certo? Veja só, a questão é que, normalmente, tentando resolver esse problema sozinho, o condômino ele se desmotiva. E ele, ao ficar desmotivado, ele deixa de continuar sua luta por aquilo que é seu direito, que ele gostaria, de repente, de resolver e que beneficiaria a todos. Então, numa situação dessa, esse sim é um problema que precisa ser resolvido. Tá bom? Agora, eu vou explicar outros casos que não são problemas, que precisam do apoio, que precisaria de você, condômino, buscar apoio para resolver. Tá certo? Vamos lá. Veja só, eu vou colocar aqui para vocês o comentário da Luciana. Realmente, os condôminos, muitas vezes,
se desmotivam por não serem ouvidos. É isso aí, Luciano. Realmente isso acontece. Veja só, eu vou dar 4 exemplos para vocês, de problemas que você não deveria se envolver tentando solucionar esses problemas, ou se envolvendo com outros para solucionar. Bom, primeiro deles, quando a solução do problema ele depende de uma autorização governamental. Existem casos que dependem de aprovação, vou dar um caso, liberação do poço, de um poço no condomínio. Depende de liberação governamental. E muitas vezes o síndico já entrou com o pedido, mas demora. Então não adianta você brigar, não é? No bom sentido da palavra, para tentar reduzir a despesa do condomínio e com isso a brigar para acelerar o processo, brigar com o síndico. Não. Tem que unir forças com o síndico para brigar com essas entidades governamentais, para tentar acelerar o processo. Vou dar um segundo exemplo. Quando a solução depende de ação judicial. De repente, vocês estão com uma taxa de condominial alta porque tem aí 10 unidades, 12 unidades, 15 unidades que não estão pagando a sua parte, a sua parcela. Mas elas, o condomínio, o síndico já representou o condomínio e entrou com ação, só que isso demora. Então, não é com o síndico que vocês têm que brigar. Tem outras formas de tentar acelerar o processo, nem sempre muito viáveis, porque a justiça no Brasil também é lenta. Vou falar de um terceiro caso, né? O terceiro caso é quando existe um problema, só que muitas vezes a ansiedade, a vontade de querer resolver, ela é maior, ela é mais rápida do que o tempo necessário de dar a solução, né? Então, muitas vezes, vou dar um exemplo para você, faz a reforma num prédio, perde o jardim ficou horrível, né? Cimento corroeu e etc. Numa situação como essa, o que vai acontecer daí para frente? O síndico vai ter que ter um tempo, fazer um estudo junto com o jardineiro, contratar, pesquisar preço, 1, 2, 3 jardineiros, né? Com os orçamentos, tentar ver se a empresa ressarce, né? Negociar com a empresa, para depois começar o processo de replantio do jardim, que também tem o seu tempo de demora. Só que, às vezes, nosso anseio, né? Estou ansioso, eu gostaria de ver resolvido antes, porque eu estou vendo que o condomínio está feio. E eu começo a brigar com o síndico, pressionar o síndico. Esse é um problema que, infelizmente, não tem solução. Você pode até ajudar o síndico a pesquisar preço, ajudar a trazer jardineiro, ajudar a negociar, mas não é uma coisa que não vai adiantar você gerar esforços brigando, lutando com o síndico para resolver a questão. Vamos no quarto e último, né? Quando não existe problema. Você quer ver? Isso acontece muito. O condomínio tem uma situação com o síndico, que o síndico tomou a decisão baseado no regulamento interno, no RI. O regulamento interno e a convenção o regulamento interno foi votado pelos condôminos. A convenção foi instituída e é mantida pelos condôminos. Então, quando o síndico tomou uma decisão baseada no RI, não adianta brigar com o síndico, né? É uma situação que não vai ter jeito, você não vai vencer, né? Vamos pegar um outro caso. Lá tomaram uma decisão em assembleia, tomou um voto, e aí você está brigando com a situação, você não concorda com aquela situação. Ok que você não concordar, mas se você perdeu, o que adianta você brigar? Você não vai conseguir reverter aquilo, a não ser que o assunto seja novamente discutido. Veja, nos 2 primeiros casos que eu falei, que não são problemas, a solução é se unir para acelerar o processo. Nos últimos 2 casos, na verdade, é rever conceitos. Bom, agora que eu já mencionei o que é o problema que precisa de apoio dos condôminos e que são problemas que não precisam de apoio, né, dos condôminos, na verdade, apoio que eu digo para lutar contra aqueles que não estão fazendo dentro do prazo esperado, eu quero, então, focar aqui na solução do objetivo da live de hoje, né? A live de hoje, eu disse para vocês que nós estamos focados em falar o que você pode fazer, tá certo? Para ter apoio dos condôminos
para resolver os problemas do seu condomínio, mesmo quando eles parecem não estar vendo, os outros condôminos parecem não estar vendo que há um problema. Então, vamos lá. Veja só. O que fazer, então, quando existe o problema, o síndico não resolve, né? Existe o problema, o síndico não resolve, o grupo gestor não resolve, o problema está lá há muito tempo, e ele vira para você e fala, só você reclama disso. Né? Você já ouviu essa frase? Só você reclama disso. E aí você sente que está sozinho, né? Aquele sentimento de estar sozinho vem mais forte do que nunca, você pensa em desistir, né? E aí é como a Luciana falou aqui para a gente, isso desmotiva demais, né? E aí parece que só você vê que tem problema e só você vê que deixar de resolver vai gerar mais problemas. Numa situação como essa, o que fazer? Bom, atenção, só tem uma solução. Existem meios de fazer a solução, mas a solução é uma só. A solução é criar meios, tá? Para alertar os condôminos sobre o problema existente. Você precisa criar meios para alertar os condôminos sobre o problema existente, trazendo esse assunto para discussão e deliberação em uma assembleia. Esse que é o objetivo. E eu vou falar para você, então, como fazer isso. E você pode dizer para mim, mas David, e eu já ouvi isso de condôminos, tá? Por isso que eu estou dizendo que é natural você falar isso para mim. Eu já ouvi isso de condôminos que eu queria ajudar. E você dizer assim, ou eles me disseram assim. Mas, David, quem manda no condomínio é o síndico. Não tem jeito. Ele manda, pronto e acabou. Se ele não quiser resolver o problema, ele não vai resolver o problema. Já ouviram isso? Bom, eu já ouvi pessoas que me disseram isso. Não tem nada que eu possa fazer porque o síndico disse que não vai fazer, o problema está aí, né? Eu já vi gente que o muro de contenção do condomínio caiu, gerou uma obra terrível, e o síndico não deu ouvidos. Aí o muro caiu, aí teve que fazer uma obra, e uma obra grande, rateio para todo mundo. Né? Então, algumas pessoas falam, o síndico manda e o síndico não vai fazer. O que fazer nesse caso? Segundo, atualmente, né, as pessoas estão sempre muito corridas, muito sem tempo. Tem gente que trabalha em mais de um emprego, é casado, tem filho, sai correndo, deixa na escola, vai para o trabalho, aquela correria, volta, pega o filho da escola, e aí à noite ainda faz isso, faz aquilo outro, leva serviço do trabalho para casa, e tem tantas atividades por fazer, outros ainda estudam. E as pessoas não têm tempo, elas só estão olhando, na verdade, para aquilo que é o extremamente necessário para resolver os problemas do seu dia a dia. Numa situação como essa, eles me dizem, David, eles não vão me dar atenção. O que fazer para eles me darem atenção? Sabe? Eu quero falar para vocês de 3 erros clássicos que os condôminos cometem quando querem resolver um problema. Para você não cometer esses erros. O primeiro erro é você fomentar com outros condôminos sobre o problema sem antes falar com o síndico. Sem antes ter provas que você falou com o síndico. Entende? Então, veja, você você ainda não falou com o síndico, mas jogou no grupo do WhatsApp. Você ainda não falou com o síndico, mas falou com seus amigos do condomínio. Falou com a vizinha. Então, fomentar o problema sem antes falar com aquele que deveria resolver o problema. Esse é um erro muito clássico. Sabe o que acontece? Quando começa aquele burburinho, aquela fomentação toda, seja num grupo do WhatsApp, seja numa própria assembleia, quando alguém levanta a mão e fala, eu quero tratar de um assunto, mas ainda não tinha tratado com o síndico. Ele vai falar do assunto ali naqueles itens não passíveis de votação, né? Assuntos gerais. E aí o síndico vai arrancar da manga uma carta e vai dizer o seguinte, eu estou tratando desse assunto desde tal data, o histórico é esse.
Se você tivesse me perguntado, eu teria contado para você. Nessa situação, todo o teu esforço, toda a sua argumentação caiu por terra e você ainda passa vergonha. Esse é um erro clássico que eu tenho visto alguns condôminos cometerem ao longo destes anos em que sou síndico e que tenho visto alguns condôminos cometerem e até mesmo me perguntarem de tomar esta ação, né? E aí eu oriento não fazer essa ação, porque não é o melhor caminho. O segundo erro que os condôminos cometem muito é uma forma errada, né, de querer resolver, é enfrentar a situação sozinho. É partir para afrontar o síndico, é partir para afrontar o grupo gestor, né, o conselho fiscal, é partir para aquelas frases terríveis, né? Sou eu que te pago, é tua obrigação, se vira, afrontar sozinho, querer resolver sozinho, ir para o embate sozinho. Condômino, você precisa lembrar que você é dono de uma fração do condomínio. Você não é dono do condomínio inteiro. E por ser dono apenas de uma fração, se você vai sozinho, você tem uma chance muito grande de perder essa batalha. E mesmo que você leve o caso à justiça e que espere todo o tempo necessário da justiça julgar seu caso, e você sabe pode levar anos, numa situação como essa, as suas chances de ganhar são raras, porque lá o juiz, o júri, vai também ser questionado. Será porque ele entrou com essa ação sozinho? Por que ele está sozinho? Por que os demais não estão com ele? Por que ele está reclamando das contas que foram votadas e aprovadas em assembleia? Lá tinham várias pessoas, só ele está ainda reclamando, ainda está requerendo algum direito. Numa situação dessa, tenha certeza, vai perder. Vou pegar um outro caso. Decide pela reforma dos elevadores, né, os condôminos, em uma assembleia. Foi uma votação ali pau a pau e por pouco ganharam e vai ter a reforma. E estão fazendo a reforma. E você entra com ação porque você não aceita que perdeu. Chegar lá no júri, chegar no juiz, o que vai acontecer? Se você estiver sozinho nesta ação, vai perder de novo. Você queria uma piscina aquecida no condomínio, mas o síndico nem levou o assunto para discussão, porque ele verificou, ele percebeu que realmente as pessoas não é o que as pessoas querem. E aí você não gostou, você vai e entra com uma ação. Depois de muito tempo, você acaba percebendo que mesmo tendo entrado com a ação, você só perdeu o seu tempo. Então, veja, eu falei aqui de 3 situações. É claro que se a sua unidade, se você como condômino está sendo desrespeitado, se você não está tendo os seus direitos, né? Estão podando os seus direitos, você tem toda a liberdade de entrar com uma ação. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de problemas do condomínio que você verificou que existem, que o síndico não resolve e que, de repente, por uma situação, você, em vez de resolver ele tendo apoio de outros condôminos para ter força, você tentou sozinho. Não vai conseguir. O terceiro erro, muito comum, é o erro de jogar a sujeira no ventilador. Joga a sujeira no ventilador. E aí o que acontece? Vamos traduzir. Entra no grupo do WhatsApp dos condôminos e começa a meter o pau no síndico. Começa a falar mal do síndico. Começa a reclamar desse problema que o síndico não resolve. Só que é o mesmo grupo que alguém manda uma oração, que alguém manda um bom dia, é o mesmo grupo que alguém fala do bebezinho que nasceu, que outro fala de vamos juntar aqui, arrecadar fraldas para ajudar o bebê do porteiro que ele nasceu. Então, você está me entendendo? Você está no mesmo grupo que debate um monte de assuntos
todos eles de uma vez, você lança a bomba, lança a sujeira lá no grupo e acaba que as pessoas não veem tudo que você escreveu, elas não leem textos longos, alguns não ouvem, param para ouvir áudio, e aí nisso, em vez de você conseguir o que queria desde o início, que era ter apoio, você acaba ficando desmotivado, porque não vai ter o apoio que você precisava. E aí você fala, David, você já falou de 4 coisas que eu não devo me meter, você já falou de 3 formas de tentar buscar meus direitos que eu não devo utilizar. Afinal, David, o que é que eu tenho que fazer para resolver os problemas do meu condomínio quando eu preciso ter apoio? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, toma nota. Por favor, toma nota. Eu vou dar aqui alguns passos para você. Tá? A primeira coisa que você tem que fazer, então, é buscar, né, apresentar o problema ao síndico, mas apresente de forma amigável. Você pode estar puto da vida porque ele já não resolveu outros problemas. Você pode estar bravo do jeito que for porque ele não resolveu o problema do seu vizinho, do seu amigo. Ele não resolveu o problema do barulho do cachorro. Ele não resolveu o problema, sei lá, de tantas outras coisas aí, né? E agora você pega um problema, realmente um problema grande. Você sabe que aquilo vai trazer prejuízo futuro. Você sabe que aquilo pode tirar a paz. Vamos pegar aqui o caso lá daquela história de condomínio que eu falei para vocês, o Palace 2, né? Que desmoronou e matou 8 pessoas. Então, de repente, você tem informação real, informação válida. Olha, tem alguém, tem o vizinho do 9º andar, o caso que aconteceu com o edifício Liberdade. Ele está fazendo uma obra, ele está destruindo lá, ele está arrancando coluna, ele está quebrando paredes. Então, numa situação dessa, você chega para o síndico de forma amigável e apresenta o problema para ele. Quando você apresenta o problema de forma amigável, você está indo sem faca no queixo, né? Vamos falar assim. Você está indo desarmado. É esta hora que é a hora importante você falar com ele de forma desarmada. Ele precisa perceber que você está ali para ajudar, que o teu objetivo não é ferrar o síndico. O teu objetivo é resolver o problema do condomínio que você é sócio, que você é dono. Você é dono de uma fração. Você é dono lá de uma unidade que está no 2º andar. Mas se o prédio desmoronar por causa de alguém que está fazendo algo ruim no 9º andar, todo mundo vai perder suas unidades e você vai perder o seu. O síndico precisa entender seus motivos. E se seus motivos ficarem claros de forma amigável, e se você se colocar à disposição de ajudar, é possível que ele te atenda. Mas não saia dessa conversa amigável sem pedir um prazo, sem pedir uma data. Tá bom? Veja, é muito importante você seguir os trâmites legais. E o primeiro trâmite legal de resolver um problema dentro de condomínio é conversar com quem vai resolver o problema, é o síndico. Mas pode ser que ele não te ouviu dessa primeira vez, dessa conversa amigável. Ok, ele não te ouviu? Beleza. Faz o seguinte. Agora você vai fazer por escrito. Você vai subir o tom da conversa. Você vai mostrar que é sério. Porém, a sua carta, ela precisa ser registrada para ficar comprovado que você encaminhou a carta. A carta precisa ser registrada no endereço do condomínio aos cuidados do síndico, no endereço dos condomínios e com cópia, né? Para todos os membros do grupo gestor do Conselho Fiscal e também para a administradora do condomínio. É muito importante fazer isso, porque quando você faz isso, você está criando aí, então, um documento de que você tentou resolver os problemas. Vamos lá. O que tem que ter nessa carta? Bom, óbvio, data aos cuidados de quem? Do síndico, tá certo? Com cópia para o grupo gestor, então nomeie os nomes dos participantes do grupo gestor para quem você está enviando a carta e com cópia para a administradora. Nomeie, deixe isso
explícito na sua carta. Do que se refere sua reclamação, o assunto da carta. A inicial da carta explicando a tua reclamação, explicando o problema que você está vendo, contando quais serão os resultados de não resolver o problema, os prejuízos que serão sofridos, né, por todos os condôminos. Falo mais ainda. Descreva a data da primeira conversa que você teve com o síndico. Descreva qual foi a data que ele prometeu resolver o problema e coloque que você se disponibilizou a ajudá-lo. Informe que passou o prazo, que você até o procurou, mas não teve retorno. E por isso agora tomou esta ação de registrar por escrito. Tá certo? Mencione alguns trechos, pelo menos um trecho, da Lei 10.406 do Código Civil, aonde traz os direitos do condômino e os deveres do síndico. Tá certo? Solicite por escrito um novo prazo para a solução do problema. O objetivo da tua carta é essa, é solicitar um novo prazo para a solução do problema. Dê um limite para que eles te respondam. É importante ter um limite. Porque senão, sem limite, eles vão entender que você não vai dar continuidade no assunto. Outra coisa que eu anotei aqui para nós. Não faça ameaças, não é de bom tom ficar fazendo ameaças, ficar falando o que você vai fazer se não acontecer. Isso não importa. O importante é que eles saibam que você dará andamento caso não tenha um retorno. Mas não faça ameaças. Outra coisa, conclua colocando a sua unidade, seu nome completo, o bloco, né? Bloco, unidade, nome completo, RG e assine. Tá bom? Pronto, você fez uma carta formal de reclamação. Se tiver dúvida, solicita para a gente que a equipe manda para você um modelo, tá bom? Gente, após você documentar, talvez eles entendam que você está falando sério. Após você documentar, talvez eles entendam que você está atrás dos seus direitos e que você só quer uma solução para o que é seu direito. Porém, se eles não entenderem, você precisa avançar para o próximo passo. Veja que até agora eu falei um passo para você. O passo de procurar o síndico. Dentro do procurar o síndico, procure de forma amigável. Depois, procure ele, então, já subindo o tom por escrito. Não só ele, mas todos os membros do grupo gestor e administradora, para que saibam que você procurou o síndico. Agora, então, é hora de você partir para um outro ponto. Porque até então, aquela máxima que me dizem, né? E já te disseram, e já passou na tua cabeça, de que o síndico manda, não vai fazer, pronto, acabou, até aqui parece estar sendo verdade. Mas eu quero contar para você que daqui para frente a coisa muda. Daqui para frente a coisa, ela vira o jogo, se você fizer certo. Porque se até agora podaram você dos seus direitos, agora é hora de você, então, conseguir apoio. E é isso que nós vamos fazer para ter apoio. Você vai, então, apresentar o caso aos condôminos do seu condomínio. Vai falar, mas David, eles não têm tempo, como é que eu vou apresentar o caso para eles? Se marca uma reunião do condomínio para decidir uma coisa importante, vem 10%, vem 15%, como é que eu, que não sou o síndico, vou chamá-los para uma reunião? Como é que eu vou movimentar? Como é que eu vou engajar esse pessoal? Então, presta atenção nisso. Quando se trata de um problema grave, um problema no condomínio, que vai fazer parar a operação do condomínio, né? Quer ver só? Falta do AVCB. Interdita o prédio. Sabia disso? Falta do AVCB. Quer ver um outro caso? Problemas graves aqui não é do prédio cair só. Não é isso. Pegar um outro caso. Falta de rampa de acessibilidade.
Isso pode gerar um processo do condômino contra o condomínio, ganhar ação, e aí o condomínio tem que pagar aí 50, 100 mil reais. Se tiver um acidente, então, coisa piora. E aí, quanto que vai sobrar para você pagar? Então, veja, são problemas graves. Desperdício no condomínio. Não se faz nada para alterar esse desperdício. É um problema grave, sim, porque vai aumentar a taxa condominial. Então, em situações como esta, ou em situações piores, como prédio apresentando trinca, rachadura, falta de profissional acompanhando uma obra, né? Profissional qualificado, falando aqui de engenheiro, acompanhando obra, ou de arquiteto, mas alguém que possa assinar ali, né, o ART. Então, numa situação como essa, o que você deve fazer? Juntar os condôminos para falar para eles, mas não consegue juntar porque eles não têm tempo. Então, eu vou falar para você, eu confesso, dá trabalho, mas essa é a hora de você pensar quanto vale o teu empreendimento. Essa é a hora de você pensar quanto vale o teu dinheiro, se você vai continuar jogando ele fora ou não. E essa é a hora de você pensar quanto vale a vida sua e dos seus familiares. Porque dependendo do problema, sim, vocês podem correr um grande risco. Né? Pega uma infiltração de uma coluna de uma garagem, por exemplo, que a garagem desaba e você está lá tirando o carro, morre e deixa a família. Como é que fica isso? Então, é preciso fazer alguma coisa. Mas você vai começar a falar o quê? No seu condomínio, eu vou pegar aqui um exemplo meu, 104 unidades. Conheço condomínios aí com 654 unidades. Conheço condomínios com 2.500 unidades. Gente, você vai começar por aqueles que são mais próximos a você. Você precisa pegar aquela carta que você apresentou para o síndico, que conta toda a situação, tira uma cópia e manda para o teu vizinho, para o teu amigo. 2, 3 pessoas. Atenção, 2 a 3 pessoas apenas. Sabe por quê? Porque primeiro você precisa ter um feedback de um grupo menor. Para de repente alguém abrir teus olhos para ver se você não está numa loucura que é só sua. Para ver se você realmente tem razão ou não de estar querendo solução daquele problema. Se realmente é um problema ou se é algo só teu. Então converse com 2, 3 mais próximos, de mais confiança. Se de repente você quer mesclar um pouco, chama um que não tem nada a ver no teu hall de amigos, só para que ele possa te ouvir e dar um parecer sincero para você. Esse é o primeiro passo. Se esse pequeno grupo falar para você, olha, realmente o problema existe, realmente tinha que ter sido resolvido, realmente você fez tudo, ou você foi de forma amigável, você subiu o tom, fez por escrito, passou todo esse tempo, já tem 90, 60, 90 dias, você está tentando e não tem respaldo, não tem retorno, ok, você está certo, temos que fazer alguma coisa. Se o resultado da conversa é esse, é porque vocês precisam agora continuar engajando, não apenas os 2 ou 3 iniciais, mas engajar todos os outros do condomínio. E como é que se engaja todos os outros do condomínio? Faça uma lista, mapeie bloco versus unidades. Você vai ter um mapa de todos os condôminos, né? De todas as unidades do condomínio. E agora você vê estrategicamente aonde eles estão. E você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma carta. Essa carta é de coração para coração. E essa carta, você vai falar, David, não vou gastar essa, vai gastar. Porque é melhor você gastar, sei lá, com 100 cópias de papel, com 600 cópias de papel agora, do que você depois perder a sua unidade. Ou do que depois você perder a vida. Então, vale a pena esse gasto. É um gasto de nada. 600 cópias aí, calcula aí 10 centavos por cópia,
Você vai ver, vai gastar nada, muito pouco. Então, numa situação como essa, você fez isso. Manda uma carta de coração. Essa carta ali com boas-vindas, né? Datada, objetivo. Agora, presta atenção. Essa carta precisa ter um enunciado grande, um enunciado com letras largas, garrafais, algo que chame atenção, algo que quando alguém abrir a carta, vai bater o olho e vai ler aquilo. Você tem poucos segundos para ter a atenção daquele condômino. Eu começaria a minha carta falando assim: o que você faria se o condomínio fosse interditado amanhã? Se o problema que você tem pode interditar o condomínio. Vamos para um outro? O que você faria se a laje da garagem desabasse sobre o seu carro? O que você faria se o prédio desabasse e você perdesse unidade, mas se você perdesse alguém da sua família? Algo que chame a atenção. Porque quando você dá algo que chame a atenção, as pessoas vão crescer os olhos, elas vão ter interesse em continuar lendo. O restante da carta, você deve falar de coração para coração, você deve contar a história. Você deve falar assim: eu vi o problema em tal data, eu alertei o síndico de forma amigável, eu me coloquei à disposição para ajudá-lo. Depois disso, eu ainda falei para ele dar o prazo que ele quisesse, ele deu o prazo e não cumpriu. Eu mandei por escrito, eu comuniquei no grupo gestor, está aqui o link da carta, clica para você poder baixar e ver o conteúdo. A carta foi registrada, está aqui o link da imagem de registro dos Correios. A carta foi registrada. Então eles receberam. Entende? É uma carta de coração para coração. E aí você coloca um link, eu vou deixar um link aqui para você clicar e falar se você topa participar e fazer alguma coisa. Entende? É isso que eu faria. Quando você faz isso, uma carta de coração para coração, com enunciado grande que chame a atenção, com um questionário para que eles possam colocar dados que você não tem. Que dados eles vão colocar? Vão colocar o nome, a unidade, vão colocar um telefone, um e-mail, para que você possa se comunicar com eles. É isso que você vai fazer. E vão colocar lá se eles acham que realmente é um problema que mereça continuar uma ação para resolver o problema, se ele está disposto a participar com você de uma ação para resolver o problema. Uma ação primeiro amigável e depois na justiça. Quando você faz isso, você está dando direito e liberdade dos outros participarem e opinarem. E você vai receber o feedback disso. Você consegue fazer pesquisas eletrônicas hoje usando o Google. Tá? E aí, quando você recebe o feedback de tudo isso, gente, é a hora, então, de você continuar o plano para engajar. É claro, se você teve lá de 100 cartas distribuídas, apenas 10 responderam. Desses 10, 7 disseram: para, é problema da sua cabeça, você está maluco, esquece isso. Certo? Então, você já tem um aviso, já tem aí uma forma de mensurar o que te espera. Agora, se você de 100 cartas teve um retorno aí de 40%, 45%, desse retorno de 40%, 45%, a maioria, 80%, 90% desses. Então, vamos lá. 100 unidades, 45%, 45 unidades. Vamos colocar aqui, então, 40 unidades, né? 45. De 45 unidades, aí você tem aí 90% te apoia, está junto com você nisso. Você tem aí 36 unidades, né? 38 unidades que vão para frente, vão junto com você. O que você faz numa situação dessa? Você pega e vai engajar estes 38, 36, 38 que te responderam. Porque quando você engajar esses, eles vão ajudar você a dobrar de tamanho. E eu ensino como. Veja,
que é engajar? Agora é um trabalho formiguinha. Você vai ligar um por um. Só você? Não. Você e aqueles 2 ou 3 que foram consultados inicialmente. Você e os primeiros com quem você conversar que demonstrem mais vontade de resolver o problema. E aí você mapeia eles realmente um mapa, bloco por andar, tal, unidades, e você verifica onde eles estão, e você começa a perguntar quem você conhece no condomínio que você pode conversar, e vai distribuindo as unidades para eles, de forma que eles vão engajar outros, eles vão ligar para outros, falar assim, olha, você recebeu a carta, você viu o problema, o que você acha do problema, e ali uma pequena discussão sobre o problema, e de repente ele convence mais um de participar, e convence esse mais um de falar com mais um. Isso é engajar. Você precisa ter no mínimo 25% com você para você requerer uma assembleia para tratar do assunto. E você precisa de ter 50% mais um para ganhar no voto. Casos que demandam aí mudança estrutural e coisas maiores, não é? Nós estamos falando, então, que você tem que ter 2/3 do condomínio. Agora, casos mais simples, 50% dos presentes numa reunião. Então, se você já tem 50% dos condôminos, a probabilidade de você ter 50% dos presentes é muito alta. Ok, pode acontecer nessa situação 2 caminhos. O primeiro caminho é o síndico não chamar a eleição. Então, o que você tem que fazer? Não convocar a eleição, ele não te atendeu. Você vai ter que ir atrás do advogado, para entrar com ação para que a justiça te dê direito de chamar uma assembleia geral extraordinária. Agora, se o síndico atender a sua solicitação, a solicitação que esses 25% vão assinar em um abaixo-assinado, ela precisa ter informações claras de como você espera que seja esta reunião. Quem vai presidir a reunião? Que seja alguém do teu grupo e não que seja o síndico ou alguém da administradora. Porque muitas vezes a administradora, com medo de perder o condomínio, faz o que o síndico quer. Então, numa situação dessa, alguém teu deve presidir. Outra coisa, como serão as regras para ter ou não a assembleia? Época de pandemia é eletrônica? Como que vai ser a forma de votação? Não aceite. Tem muita gente que, não, vamos usar um aplicativo. Se é um aplicativo que você não tem certeza se é confiável ou não, não use. Utilize um meio, nem que seja mais tupiniquim, né? Você está usando uma plataforma como o Zoom, por exemplo, que o pessoal levante a mãozinha lá, que eles fale sim no chat, conta o sim, faça alguma coisa, grave, fala que essa assembleia tem que ser gravada. Eu estou aqui te munindo de informações. Por quê? Porque se daqui para frente você não for ouvido, só vai restar o caminho de entrar na justiça. A justiça é lenta. E se você não tiver munido de documentos, se você não tiver munido de informações que comprovem que você fez tudo que estava ao teu alcance, vocês vão perder. E é isso que aconteceu com condôminos lá do Palace 2, é isso que aconteceu com condôminos do edifício Liberdade, ambos do Rio de Janeiro. Perderam. E perderam muito mais aqueles que tiveram gente que morreu. Então, amigos, eu passei aqui para vocês um passo a passo. Eu passei para vocês o que fazer. Eu passei para vocês o que não fazer. Eu passei para vocês como não errar. Para que você tenha seu direito garantido. Para que você consiga apoio dos condôminos. Porque é somente através do engajamento com os condôminos que você vai conseguir mudar a regra do jogo. Você precisa, eu esqueci de dizer, você precisa ter uma reunião com esses condôminos, mesmo que seja uma reunião online. Eles precisam sentir parte da solução. Tá? Tenha uma reunião online com eles antes da assembleia. Apresente a eles tudo que você quer fazer.
para que eles estejam de acordo e para que eles continuem apoiando você. Percebe quanta coisa? Então, eu vou dizer para você aqui, já estamos no final. Chegamos no final. O que você deve fazer de forma resumida? Né? Primeiro, leve o caso para o síndico, de forma amigável. Ele não deu ouvidos, leve por escrito, copiando administração, copiando grupo gestor. E eu expliquei como fazer isso. Aí você volta no vídeo e veja. Eu falei também, depois que você faz isso, você então vai falar, você vai engajar condôminos. Para engajar condôminos, fale com um grupo menor. Depois desse grupo menor, se eles ainda te apoiam, fale com um grupo maior, fale através de carta. Eu expliquei a importância de não utilizar grupos do WhatsApp para não perder apoio com pessoas que não têm paciência de ficar vendo mensagens de grupo. Depois que você manda a carta, dentro desse processo de engajar, então, você vai mapear, vai entender quem são, vai engajar esse pessoal para eles estarem com você, entendeu? É isso que você precisa fazer. Agora, vai chegar uma situação de engajamento, teve a reunião, tomaram a decisão, solicitaram a assembleia, o síndico não atendeu. O que vocês fazem? Entra com ação. Aí o advogado precisa ser acionado, contratado, mas até então você vai estar munido de documentações importantes que esse advogado vai conseguir utilizar para exigir o direito de vocês. Bom, você viu que entrar com ação foi meu último passo. Então, por que começar entrando com ação? Não comece assim. Faça todos os passos para que você consiga ter a chance de obter um resultado de forma mais rápida. Tá bom? E eu finalizo dizendo para você que não esqueça, nosso treinamento para transformar condôminos em síndicos profissionais e resolverem os problemas do condomínio é gratuito. Será dia 27, 28, 29 e 30 de abril. Fica ligado nas redes sociais. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal. Se gostou do vídeo, da live, dá um like, compartilha com seus amigos. Tem muita gente precisando saber como obter apoio para resolver os problemas. Tem muita gente passando com problemas aí em outros condomínios. Me ajuda, compartilhe o vídeo, tá bom? Um grande abraço, desejo a você sucesso e paz.